Olha, um aluno e uma aluna estariam sendo aliciados por dois professores do Colégio Liceu Piauiense, aqui em Teresina. São dois casos diferentes e os professores investigados ainda estão em sala de aula. A forma como a estudante de 15 anos da escola Liceu Piauiense era assediada não foi divulgado. Mas a denúncia de que o professor tinha interesse na jovem partiu da mãe da garota, que procurou a direção do colégio. A diretora da escola Liceu Piauiense não quis dar entrevista, mas nos informou que orientou a mãe da garota a procurar a ouvidoria da SEDUC para formalizar a denúncia. A garota resolveu se afastar do colégio, já o professor continua em sala de aula. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ainda não foi informada formalmente sobre o caso. A Secretaria de Educação do Estado informou à nossa produção que ainda está colhendo informações para formalizar a denúncia junto à polícia. A SEDUC disse ainda que apura um outro caso de que mais um professor estaria assediando um outro aluno da escola Liceu Piauiense por meio de fotos que eram enviadas em redes sociais. Uma reunião com a direção do Liceu Piauiense e a SEDUC, que será realizada nesta quinta-feira, deve definir que rumos terão os dois casos. Muito importante você que é pai, que é mãe, ficar prestando atenção, de olho aí no comportamento dos seus filhos e saber com quem os seus filhos conversam. Esses casos que acontecem aí no liceu, que estão sendo investigados, já foram confirmados pela Secretaria de Educação, a investigação pelo menos já foi confirmada. Ele é apenas alguns dos que vazam. Existem muitos outros casos, inclusive em escolas particulares aqui de Teresina. A gente vai com o repórter Gorete Santos. Ela está lá na frente do Liceu Piauiense, que imagino seja um clima de muita expectativa para os professores, para os pais, para os alunos do liceu. E também, Gorete, nesse momento, uma entrevista até com um tom pedagógico para que os pais percebam algum movimento estranho no comportamento dos seus filhos e possam identificar algum tipo de aliciamento ou assédio sobre esses adolescentes. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Sem dúvida, até porque muitas vezes esses adolescentes não levam esse tipo de aliciamento, muitas vezes de chantagem também, ao conhecimento dos pais, por vergonha, às vezes por medo também do que possa acontecer. Enfim, é muito importante que os pais, outros professores também, estejam atentos a esses sinais. A respeito desses dois casos aqui no Liceu Piauiense, que envolve uma aluna e também um aluno já mencionados aí na reportagem do Egídio Brito, confirmados também pela Secretaria Estadual da Educação, a Secretaria se posicionou da seguinte forma: disse que ontem ouviu servidores aqui do Liceu Piauiense, diretores também, acerca dessas denúncias. Hoje, uma nova reunião deve ser realizada na Secretaria para que seja dado prosseguimento a todos os encaminhamentos, a toda a apuração dessas denúncias e que, em caso de confirmação, as providências serão adotadas. A Secretaria disse ainda que toda denúncia que chega ao conhecimento da SEDUC é apurada e, em caso de confirmação, são adotadas as providências em relação aos servidores. A Secretaria mencionou ainda, Nádia, que esse momento é muito importante para a apuração de provas, levantamento de provas que possam confirmar de fato as denúncias, para daí dar prosseguimento tanto a um processo administrativo como, se for o caso, também a um processo criminal, que só vai vir a público para se pronunciar quando tiver todas as informações precisas acerca desse caso. A gente vai continuar falando sobre esse crime, que é muito grave e que ocorre não só na rede pública de ensino, mas também na rede privada, agora com o coordenador do GAV, Miranda Neto, que tem informações para a gente, informações que chocam. Na verdade, há muitas denúncias também envolvendo professores da rede privada de ensino. O que chegou ao conhecimento de vocês? Miranda, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom, Nádia, na realidade, assim, é lamentável a gente falar a palavra até professor. O que acontece? Os pais têm que ter cuidado quando a criança, o adolescente, o jovem fala que vai para uma aula particular. Chegou ao nosso conhecimento, nós temos uma denúncia, Nádia, de 14 professores que já está correndo em segredo de justiça e que os pais têm que ficar alerta. Por quê? Esses personagens da educação, a gente tem que tirar a palavra professores, porque mancha os outros colegas. Então, assim, os pais, não existe aula particular em casa, sozinho.
Não existe assim, Nádia, essa história de grupos formados para determinadas aulas fora de casa, fora do ambiente escolar. E a questão da rede social. Nádia, é incrível como essa rede social chega com um avanço muito rápido. E essas meninas, elas ficam assim muito vulneráveis a esse tipo de comportamento. Só para você ter uma ideia, a gente tem que até isentar os donos de escolas, os diretores de escolas, porque eles não comungam com isso, porque são pais e mães também. Mas o que fica triste, Nádia, é porque realmente é um fato concreto do qual chegou até o GAV, a gente já tomou a providência na primeira vara, a gente já tem alguns andamentos, mas os pais, a você pai, a você mãe, não deixe sua filha, não deixe seu filho com história de aula particular fora, dentro de casa se tiver tem que ficar mais de uma pessoa, essa história dos grupos de trabalhos. Hoje a rede social ela é muito rápida e as crianças, Nádia, as adolescentes, elas vão até por vaidade, a influenciação. Então isso é muito ruim. E o que gera hoje em Teresina é um sentimento assim preocupante. Você está vendo aí, já no estado já vai com 4 casos de estupros coletivos e a gente fica preocupado porque são nossas crianças que estão nessa situação. Então a você pai, a você mãe, cuidado, não existe essa história de confiança 100% nesse personagem do qual mancha os outros. E aqui vai uma defesa, Nádia, que os professores que são colegas, que suspeitam e que sabem dessa situação, que denunciem também, porque não é bom para a escola pelo fato que mancha a educação. E a SEDUC está certo, vai ter que apurar para fazer, mas as escolas particulares, se perceber isso, demitem os seus professores. Por quê? Porque acima disso estão nossos adolescentes. Nesse caso específico, Miranda, isso envolve professores de diferentes escolas, eles formaram um grupo através de WhatsApp, por exemplo, através de um aplicativo de celular, rede social, e compartilham essas informações, esses aliciamentos e fotografias de adolescentes? Seria dessa forma que tem se propagado esse tipo de crime? Na realidade, Gorete, assim, já está em segredo de justiça, mas é como se fosse um troféu. E aí fica aqui o alerta aos pais. E assim, Nádia, é salutar o tema pela TV Cidade Verde, vocês do Notícia da Manhã. Por quê? Porque hoje a preocupação de um pai e de uma mãe são seus filhos. Então a você pai, a você mãe, vá à escola, converse com a direção da escola. Se você suspeitar alguma coisa, realmente não fique calado. E aos colegas professores, se notar que determinado colega também está com esse desvio de conduta, denuncie ao Conselho Tutelar, à delegacia, ao Disque 100, porque realmente não pode ficar impune, Nádia. E olha, isso pode acontecer até suicídio também, que é preocupante pela vergonha que elas passam. Quero agradecer, então, Miranda Neto, pelas informações prestadas ao Notícia da Manhã. Fica o alerta também aos adolescentes, Nádia, que diante de uma situação dessa, percam o medo, comuniquem logo aos pais, a outros professores, para que sejam adotadas as devidas providências. Obrigada, Nádia. Gorete. Muito obrigada ao Miranda Neto, que coordena o GAV.